Hoje nós queremos falar sobre um anseio do coração humano, que nós podemos dizer que é o anseio de se sentir belo, bela, apreciado, apreciada, admirado. Todo o coração humano de alguma forma desenvolveu isso, principalmente a partir da entrada do pecado no mundo, porque essa se tornou uma das áreas de tentação do pecado na nossa alma, o desejar ser aceito, ser admirado. Aliás, quando Jesus foi tentado e Satanás disse para ele ir ao pináculo do templo e se lançar dali para baixo para que os anjos o pegassem, isso tinha a ver com uma questão de prestígio, de ser visto, ser admirado. Ou seja, Satanás tentou Jesus na mesma área em que nos tenta, essa necessidade humana de ser reconhecido. Então, quando nós pensamos nisso, nós vemos, por exemplo, na tentação de Jesus, a gente pode voltar nesse ponto, né? A tentação de posse, prestígio e poder. Ter coisas, né? Transformar pedra em pão, ter o poder de possuir o que quiser, de posse, né? De ter o controle, ter o comando, ter a manipulação, mas ter o prestígio é o que mexia de fato com a alma. E Satanás quis tocar nessa parte em Jesus. A maioria das vezes, a necessidade de ser reconhecido não tem a ver com a questão da beleza em si, mas com um vazio da alma, uma necessidade pessoal que foi afetada pelo pecado. Deus nos criou para uma beleza externa e interna, e nós precisamos ter isso em mente. Deus nos criou para uma beleza externa e interna. A visão da beleza foi afetada pelo pecado. Por isso, a maneira como a gente encara a beleza, ela está contaminada também. Por isso, muitas vezes, nós temos a tendência de rotular as pessoas. Essa é bela, aquela é feia. No entanto, a palavra de Deus, ela nos traz a indicação de que Deus não apenas nos fez belos, todos nós, como somos belos aos olhos de Deus, e Deus compartilha conosco a sua beleza. Por exemplo, se nós olharmos o Salmo de número 90, o verso de número 17, diz assim: seja sobre nós a graça, a beleza do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Então, quando nós olhamos esse salmo, ele está falando isso. Deus compartilha conosco a sua beleza. Isaías 61, o verso de número 3, diz assim: e a pôs sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse é o propósito da nossa existência. Deus compartilha conosco a sua beleza e Deus nos cria para a sua glória. Quando nós olhamos todo o plano de redenção de Deus, vemos que toda a criação será restaurada um dia. Teremos um corpo glorificado. Filipenses capítulo 3 diz que o nosso corpo mortal, o nosso corpo que definha, que envelhece, que fica doente, o nosso corpo, ele será restaurado pelo Senhor. Mas o fato é que Deus plantou no nosso interior uma beleza que ela pode aparecer no exterior. Nós é que muitas vezes não permitimos que isso aconteça. Lá em 1 Pedro capítulo 3, no verso 4, a Bíblia diz assim: não seja o adorno da esposa aquilo que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, a beleza aos olhos de Deus vai muito além do que estética. Muitas vezes nós estamos preocupados com adereços de ouro, aparatos de vestuário, frisados de cabelo, ou seja, com aparências.
quando na verdade Deus está olhando para outras características. E isso é que torna cada um de nós belo aos olhos de Deus. E é o que na verdade deveria fazer com que cada outra pessoa se tornasse bela aos nossos olhos. Se os nossos olhos são santificados pelo Espírito Santo de Deus, nós aprendemos a não olhar para a estética, mas para o coração, para o interior, para aquilo que Deus plantou no coração da pessoa. O fato é que nós vivemos uma época, não é hoje apenas, nós temos que reconhecer que isso já vem de longa data, mas vivemos um tempo em que a nossa sociedade é obcecada pela questão estética. A estética a qualquer custo. Então, as academias estão lotadas e a maioria das pessoas vão para a academia por causa da estética. Não vão pela saúde, mas pela estética. Quando muitas vezes uma pessoa usa uma roupa justa demais, decotada demais, o que ela está fazendo se não expondo o seu corpo para atrair a admiração de outros? A indústria de cosméticos, durante a pandemia, foi a indústria que mais cresceu no Brasil e no mundo, foi a indústria de cosméticos. A cirurgia plástica estética tem sido mais procurada do que em qualquer outra época da história. Eu não condeno quem vai à academia, eu não condeno quem usa cosmético, eu não condeno quem usa joias, um brinco, faz uma cirurgia estética. Eu não condeno quem faz isso. A grande questão é onde está o nosso coração, o porquê estamos fazendo. Algumas pessoas, e eu já ouvi argumentos assim, você precisa estar bem consigo mesmo. Então você faz essa cirurgia, você usa aquela roupa, você usa aquela joia, você faz daquela forma, porque você precisa estar bem consigo mesmo. E isso denuncia o problema, porque se eu preciso dessas coisas para estar bem comigo mesmo, é porque algo está errado comigo mesmo. Então eu preciso rever os meus conceitos. A grande questão é que a maior beleza, ela não está naquilo que o olhar físico revela, mas aquilo que Deus revela do coração humano. É a forma como Deus vê a pessoa. Por que rotulamos as pessoas de feias ou de bonitas? Porque nós nos guiamos pela alma. Fomos contaminados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o mal nos contaminou. E agora nós rotulamos as pessoas e queremos dizer a elas se elas são ou não são. E nos esquecemos que quem diz se uma pessoa é linda, se ela é bonita, se ela tem características apreciáveis, é Deus, porque foi Deus que a criou. E se cada pessoa foi criada por Deus, Deus não criou ninguém feio. Deus criou todas as pessoas belas. Por isso, quando nós vemos pessoas correndo atrás da satisfação e na busca por um preenchimento da alma, um anseio do seu coração de se sentir belo e apreciado, nós vemos que na verdade é um vazio de Deus. A maior descoberta que alguém pode ter é entender que Deus só tem olhos bons para você. Ele fala isso lá no livro de Jeremias. Eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de bem, não de mal. Deus olha para nós e tudo que Ele vê é bênção. Deus olha para nós e tudo que Ele pensa a nosso respeito é paz e bênção. Você é único. Não há outro igual a você. Deus não criou dois você. Deus criou apenas um. E você, único, é objeto da admiração de Deus. Nunca se esqueça disso.